fazer primeiro? Tanto faz? Quer fazer? Irmãos, saúde e paz. Hoje eu escolhi 2 versículos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para desenvolver uma conversa. São eles Mateus capítulo 10, versículo 30 e Romanos 5, versículo 8. Vamos lá. Ninguém é igual a você, ou seja, igual a nós. Deus fez de nós pessoas únicas, maravilhosas, diferentes de todas as outras. Conhece todos os dias de nossas vidas, até mesmo antes que tivéssemos nascido. Não importa o que aconteça conosco, ou como nos julgam, nunca perdemos a importância diante de Deus. Ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece porque Ele é o nosso Criador. Conhece cada célula, cada átomo da nossa organização física e espiritual. Visto que até os cabelos das nossas cabeças estão contados. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, como não cai uma folha de uma árvore, sem que o Pai tenha conhecimento e consinta. Estejamos sujos, limpos, amassados ou ajeitados, sejamos responsáveis ou estejamos perdidos, sejamos tímidos ou extrovertidos, somos valiosos e importantes para Deus. Esse Deus que tem tanto amor pode nos curar, renovar nossas forças, fazer um renovo em nossas vidas. E em Romanos 5, 8 diz: mas eis que uma prova brilhante do amor de Deus por nós, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por todos nós. Deus criou cada um de nós do seu jeito especial e único, necessário para o cumprimento das nossas respectivas missões. Cada um tem o perfil correto que é necessário para cada missão. Mas podemos pensar, eu não tenho missão nenhuma, não sei nem o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, nesse país, nesse bairro. Mas todos nós, mesmo que não tenhamos conhecimento, estamos cumprindo uma missão. Pode ser pequenina, mas temos. E é melhor que nós procuremos cumpri-la com zelo, responsabilidade e, acima de tudo, com muito amor. Cada um com seu tipo distinto. Mas a humanidade, com a mente enfraquecida, se deixa levar por coisas do mundo. Vaidade, egoísmo, desrespeito, desamor. Mas sabemos que nada disso faz bem aos olhos do Criador. Eu estou com a garganta um pouquinho ruim, irmãos, perdoem. Deus é amor pleno. E Ele quer que nós sejamos amáveis também e amorosos. Muitas vezes perdem a vida por vaidade, arriscam sem pensar suas seguranças físicas, mentais e espirituais, esquecendo, desprezando o amor e a perfeição do Pai Criador. Deus é perfeito, amoroso, justo. Por mais que nós tropecemos, Ele espera nós nos levantarmos e prosseguirmos. Porque um filho de Deus não é um derrotado. Ele pode cair quantas vezes for, mas se ele tiver bom ânimo, fé, confiança no futuro melhor, ele levanta e prossegue. Somos seres únicos, exemplares sem cópias. Nossa voz, aparência, cor,
preferências, talentos, experiências, enfim, tudo que diz respeito a nós e a nossa vida. Tudo criado para seres únicos. Assim, com respeito, devemos tratar e dar importância aos nossos semelhantes. Porque se somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, por que não procurarmos seguir os exemplos? Principalmente o exemplo maior e mais perfeito, o exemplo perfeito, melhor dizendo, Jesus. Todas as oportunidades nos são dadas, visto como a reencarnação. Cada dia, cada reencarnação que nós temos é a oportunidade de novos aprendizados e ajustes e reajustes conosco e com a lei de Deus. Somos a imagem e semelhança do amor de Deus. Não julguemos, pois, e nem oprimamos, por razões diversas, os nossos semelhantes, porque o julgamento cabe a Deus, que é o nosso Pai Criador. Mas Ele não nos julga, Ele nos deu o livre-arbítrio para o que nós façamos. Sabemos que se nós plantarmos chuchu, nós colheremos chuchu, porque a semeadura é livre, mas a colheita certamente é obrigatória. E nos cabe deixar os julgamentos nas mãos de Deus e acatar a sua santa vontade. Saúde e paz, meus irmãos. Irmãos, saúde e paz. Meu irmão falou, vou plagiar, bate-papo. Só que o livro dos Espíritos, à medida que a gente vai lendo, parece que ele está conversando com a gente. É ele que está falando. Progressão dos Espíritos. Na última semana, nós vimos o objetivo da encarnação, a nos aperfeiçoarmos, resumidamente falando. Antes de falar da progressão, num bate-papo, esse livro ele fala assim, tem 3 ordens a título de estudos, bem claro. Simplifica para orientar nós que estamos começando. Terceira ordem de espíritos, espíritos imperfeitos. Qual os caracteres gerais? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. A irmã acabou de falar isso aqui agora. Nós não vamos colocar nossa palavra, não. Vamos deixar que o livro dos Espíritos fale para nós. Então, mas posso destacar, a matéria exerce um domínio sobre o espírito e tem como característica a ignorância. Segunda ordem. Bons espíritos. Quais são os caracteres gerais? Predominância do espírito sobre a matéria. Então, nesse processo de aperfeiçoamento, o objetivo é que o espírito aprenda a dominar a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançados. Então, para deixarmos de ser espíritos imperfeitos, na terceira ordem, primeira coisa que nós temos que desenvolver, a segunda ordem, é bons espíritos, a bondade no nosso coração.
E chegamos, de maneira resumida, estou lendo. Primeira ordem, espíritos puros. Quais são os caracteres gerais dos espíritos puros? Nenhuma influência da matéria. Pode chegar em qualquer planeta que a matéria não tem mais influência sobre esses espíritos. Superioridade intelectual. Conhece toda a ciência. Superioridade moral absoluta. Jamais se deixa levar por qualquer investida do mal. Com relação aos espíritos das outras ordens, está acima. Jesus. Esse é o exemplo da primeira ordem. Mas, e a progressão dos espíritos? Agora chegou o assunto. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Terceira ordem, faz muita maldade que a matéria domina sobre o espírito. Egoísta, orgulhoso, brigão. Deseja, por vontade própria, passar para a segunda ordem, buscar um pouquinho de bondade, para pertencermos um dia no grupo dos bons espíritos, já dominando um pouco a matéria. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Opa! Aí vou me meter no bate-papo da irmã. Não deu para resistir ficar só lendo o livro. Ah, eu não tenho uma missão aqui? Tem. Posso estar ignorando, ou seja, estou enquadrado nos espíritos ignorantes. Mas todos nós temos uma missão. Viu como é que é bom conversar com esse livro? Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Aqui merece nova leitura. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. É que os espíritos adquirem esse conhecimento. Verdade. Quem foi o único espírito que ousou até hoje falar, eu sou a verdade? Quem foi o espírito que até hoje ousou falou, eu sou o caminho, eu sou a vida? Só teve um perfeito, Jesus. Podemos até simplificar, a fim de nos orientarmos melhor, nos afastamos de Jesus, continuaremos ignorantes. Até ciência nós podemos desenvolver. Ouvi uma palestra que Chico, quem fez essa palestra foi Divaldo. E ele conta que Chico, certo dia, questionou o amigo espiritual dele, Emmanuel. E falou, Emmanuel, eu estou com uma dúvida terrível. Por que Lúcifer, falado em tantos locais como o anjo caído, o anjo de luz,
Aí, amorosamente, Emmanuel dá uma aula, mas nós trouxemos uma parte que eu consegui pegar. Realmente é um espírito que desenvolveu a luz do conhecimento, da ciência, mas não trazia em si o que Jesus trouxe, perfeição moral. A luz do amor. João não fala que Deus é amor? Jesus trouxe Deus para nós. Aí fica mais fácil da gente entender. Por quê? Dentro de um transporte, eu estava estudando esse livro, aí peguei outro ônibus e fiquei observando as cadeiras destinadas para os idosos. Os idosos estavam em pé. Aí eu fixei o olhar numa jovem, ela começou a mexer na unha. Aí eu dei um sorriso, que eu já esperava o resultado. Não sou muito diferente disso também, não. Aí eu olhei para a outra, ela pá, celular, desviou. Eu não posso dizer, porque não conheço, mas posso dizer o que conheço. A minha mãe ensinava. Eu tenho convicção que a maioria dos pais procura ensinar. Dar lugar às pessoas, levantar para uma jovem grávida. Mas está escrito assim, ó, cadeira destinada para idosos. São regras que nós criamos, mas não obedecemos. Não é o conhecimento, luz. Mas o conhecimento moral está meio fraquinho. Porque nós fomos devagarinho nos afastando da verdade divina, que é Jesus. Por isso que eu gosto muito de bater papo com esse livro aqui. Agora tem uns que aceitam as orientações, não tem? Espiritualmente também. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Migram de terceira classe, de espíritos ignorantes, inferiores, para a segunda classe, bons espíritos. Começam a praticar a bondade nesses pequenos atos. Eu vi um agora aqui, ainda há pouco, mas vou guardar, que eu me emocionei quando vi. Simples. Pensou em si, mas percebeu uma irmã e atribuiu a ela o conforto que buscou para si. Simples, simples, simples. Nós podemos fazer isso. Outros só a suportam murmurando. E pela falta em que desse modo incorrem, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Gente, nós temos um objetivo de nos aperfeiçoar. Oh, que legal! Imagine uma professora numa sala de aula, passar um trabalhinho para vocês, a distribuir o material para todo mundo, dividiu em grupos e motivou que em pequenos grupos começassem a prestar borracha, papel, essas coisas todas que a gente vê que é muito legal. Ó, de propósito, ela saiu um pouquinho da sala e se afastou à vista das crianças. Quando voltou, aí tinha umas que estavam com um trabalho bonitinho, ainda foi ajudar o colega a fazer o trabalhinho dela. Outros, olhou que a professora não estava, foi lá e tchum! Amassou o papel, quebrou o lápis, espedaçou a borracha. Muito bem. O que acabas de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças, sim. Ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com
ou percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é boa. Antes de ler o final, que é simples também, vamos observar a nossa humanidade. Tem crianças, né? Tem já espíritos um pouco mais adultos, com bondade no coração, que se dedicam, acabei de falar de Francisco Cândido Xavier, de Valdo, nosso Frei Rogério, e tem nós, que estamos tentando acompanhar esses ensinos. Mas tem uma turminha que adora derrubar o serviço dos outros. A guerra da Ucrânia e da Rússia já desencarnaram milhões. A faixa de Gaza está totalmente destruída. A cada 10 crianças, 3 ou não tem os membros ou falta um, pelo menos. Não é uma atitude infantil? Não marca uma humanidade que deu as costas para o seu mestre? Só que o mestre não saiu da sala, não. É o finalzinho aqui da leitura. A comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Um povo que já não admite guerras, uma turma que desempenha o trabalho um ajudando o outro, é a feliz acolhida que encontramos nesta casa. Se somos rebeldes ainda, precisamos fazer um mergulho para dentro de si e verificar esses sinais e nos propor diante de um espelho, já não olhando para a Ucrânia, nem para a faixa de Gaza, nem para dentro do ônibus da jovem que for limpar a unha, mas olhando para um espelho. É um pouquinho mais difícil. Mas precisamos fazer. Por quê? Essa criança adquire pouco a pouco, mas a vida do homem tem termo. Nós desencarnamos. Presidente da República, imperadores, rainhas, reis, generais, juízes, que fazem estragos, estão fazendo neste momento, no Brasil, na Venezuela, aqui no bairro. Nós desencarnamos. E o espírito não. Ao passo que dos espíritos se prolonga ao infinito. Qual seria a nossa posição se fôssemos a professora da sala de aula? Porque cabe ao professor e à professora manter a disciplina. Opa, cadeira do feio. Você, nessa turma aí, José, perdeu a hora do brinquedo. Você vai ter que repetir o trabalho, porque você, além de não fazer o seu, você destruiu o do colega. Repetiu, chama os pais. Não é assim? Nós também estamos vivendo esse momento. A transição planetária já é retirada dos alunos rebeldes. A turma que está destruindo o trabalhinho do colega, não respeita as crianças, não respeita os idosos. E a turma que está se esforçando para tomar a verdade que Jesus veio nos ensinar, segundo o próprio Senhor, essa é que ele está olhando com um pouquinho mais de carinho. Não que ele deixe de amar as outras, não. Mas as outras vão para um colégio um pouquinho mais atrasado que o nosso planeta. Um pouquinho só. Lá, os homens estão saindo da pré-história. Homens da caverna. Aqui, nós temos Mimi como gata, Bacana como cachorro, Bort. Lá é Tiranossauro Rex.
é uma forma de nós começarmos a entender a infinita bondade de Jesus com a gente. E procurarmos ser um pouquinho mais dóceis, um com os outros, né? Eu estava com a frase na mente, olhei para a menina, desapareceu. Não vou insistir, não. Mas a diferença básica da terceira classe para a segunda classe é obediência a Jesus e um pouquinho de bondade no coração. Saúde e paz. Irmãos, saúde e paz. Chegamos ao término. 1h20 de reunião em nossa casa de Deus. E para encerrar, eu trouxe uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. E fala-se de dons. Alguns desenvolvem, como foi o estudo da noite, os dons do conhecimento e fazem mau uso. Outros desenvolvem dons e fazem bom uso porque acrescentam o amor. O dom que é realizado para o mal, nenhum valor tem, a não ser o afundamento cada vez maior desse espírito ainda encarnado, ou se quando desencarnado, também as amarguras, as tristezas, as decepções consigo mesmo, quando tomam ciência do que deveriam ter feito e não fizeram. E aqueles que desenvolveram bons dons, mesmo sendo aqueles simples, mas que foram saídos do coração, para Deus tem grande valia e para o Espírito também. Há alegria, há o agradecimento a Deus e Deus vai dando para este ou esta irmã, ou este espírito, cada vez mais oportunidade de se desenvolver. Não tem o versículo bíblico que fala no Evangelho que para quem tem, mais lhe será dado, e aquele que tem e não realiza, lhe será tirado. Mais ou menos assim. Porque eu não trouxe o versículo na íntegra. Mas vamos ver o que diz aqui Emmanuel. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Está em Tiago 1:17. Tudo que nós desenvolvemos aqui vem lá de cima. Nós já descemos com uma programação. É que muitas vezes a gente não dá atenção às intuições. Muitos irmãozinhos descem com a oportunidade de desenvolverem um dom, de ser um juiz, e torna-se nasce, desenvolve um conhecimento maravilhoso e que muitas vezes o leva à ruína porque faz mau uso, torna-se um juiz corrupto. Já outros nascem com dons de ser um bom padeiro, e faz um pão maravilhoso. A esse que contentou-se em ser um padeiro, mas faz de coração aquela massa e com a intenção de servir bem, com a intenção de agradar com o seu trabalho,
Jesus vai dando cada vez mais recursos de aprimorar-se naquele dom e em todos os outros dons, porque Jesus também falou: vós sois deuses. Então nós começamos simples e vamos crescendo. Se nós crescermos com Jesus, cada vez mais teremos oportunidades. E se nós, como pequeninos, já queremos, hoje eu estou errando nos verbos, né? Nós, como pequeninos, já tivermos a intenção de ser maior do que o nosso irmão, já começamos errando. Vamos nos felicitar com aquilo que Jesus nos deu a realizar nesse plano. Porque, ao partirmos, aquele que não soube trabalhar, desenvolver a sua profissão, a sua palavra, chegando na espiritualidade, todo o seu conhecimento cai por terra. Não é que ele vá perder, ele vai ter o conhecimento, mas já não tem a mesma, vamos dizer assim, não lhe é dado praticar na espiritualidade. Para aquele irmão, já não é possível essa realização, por ele ter sido bem corrupto, por ele não ter dado o valor necessário, por ele ter muita ganância, por ele se deixar levar por dinheiro. Isso acontece muito. Nós vamos nos lembrar aqui do livro de André Luiz, que como médico, uma consulta gratuita era difícil naquele consultório. Ele não deixou de ser médico na espiritualidade, mas ele teve que aprender lá de baixo, limpando o hospital, ajudando a limpar aquele doente que havia vomitado ali no chão, observando os médicos que trabalharam com amor na terra e também na espiritualidade, sendo orientado por um enfermeiro. Quer dizer, nós nos deixamos envolver pelas coisas terrenas de tal modo que esquecemos o que viemos fazer aqui. Todos nós somos importantes naquilo que nós fazemos. Como que nós iríamos viver se não houvesse o trabalho da coleta de lixo? O nosso quintal, a nossa casa seria uma lixeira total. Então existem aqueles que coordenam, que empregam, que são responsáveis, que recolhem. E o governo que deve também, como é que eu vou explicar? Desenvolver projetos para o lixo, para que não haja contaminação para a população. Então, todos nós somos capazes, vai depender muito do que nós fazemos. Para encerrar, mais um parágrafozinho aqui. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Eu consegui sim com os meus esforços. Também acordou cedo, cumpriu seus deveres, conseguiu sua formatura. Mas quem concedeu? Deus. Deus está com aquele irmão e com aquela irmã, ou aquela irmã, dando a oportunidade de utilizar com amor. Eu sou uma dentista.
não sou dentista, sou uma dentista. Eu preciso auxiliar os meus irmãos no tratamento dentário. Não só visar o dinheiro, mas fazer um bom trabalho. Se eu sei que aquele material não é bom, por que eu vou usar aquele material no meu trabalho, na boca do meu irmão? Para trazer prejuízos para ele. Então eu não sou fiel ao dom que Deus me concedeu lá de cima. Porque todos nós, irmãos, somos um livro aberto dentro do nosso lar. A espiritualidade sabe tudo o que se passa. Não que eles nos vigiem, mas nós somos criados por Deus, então o Pai sabe o que eu faço, o que todos nós fazemos. Quando nós tivermos noção que tudo é concedido por Deus e Deus pode tirar a qualquer momento, nós vamos fazer e dar sempre o nosso melhor. Vamos viver a nossa, como diz, a nossa melhor versão naquilo que nos foi concedido. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze a tua parte, o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Se não houver competência, o cargo nos será retirado. Já há isso na terra, né? Foi corrupto, muitas vezes, quando é descoberto, é cassado. E aí você não pode desenvolver aquela função. Na espiritualidade também. Não adianta chegar lá e falar: mas Senhor, eu estudei 20 anos da minha vida para realizar a minha função e aqui eu não posso fazer nada. Se Ele nos vê no lar, nosso Pai, Ele nos vê agindo com os nossos semelhantes na nossa profissão. Como usamos o nosso profissionalismo diante dos nossos irmãos e da nossa sociedade. Saúde e paz.